Olá, boa tarde. 100 pessoas, dificilmente haveria turismo. E não falo propriamente dos turistas, falo de quem trabalha no turismo. No ano passado, mais de 30 milhões de estrangeiros visitaram Portugal, um novo recorde. Como sabemos, este é um dos principais setores económicos do nosso país e por isso mesmo é importante dar palco às pessoas que o fazem. Como vimos e lemos, profissões do turismo é o tema de hoje e para o qual convidamos Carlos Abade, presidente do Turismo Portugal, Adélia Carvalho, CEO da Valverde Living e Liliana Ferreira, diretora executiva da Associação Portuguesa de Spas. Daqui a pouco teremos mais convidados à distância. Antes de mais, obrigado pela vossa simpatia e obrigado, Carlos Abade, por nos desafiarem também para este programa, porque, sim, é importante nós valorizarmos quem vocês pretendem também valorizar com esta campanha, que são as pessoas. E, antes de mais, muito obrigado pela sociedade civil ter aceito este desafio. Na verdade, e como o Luís bem disse,
O turismo é feito de pessoas. O turismo é uma indústria de pessoas para pessoas. E aquilo que nós entendemos é que devíamos ter aqui um tempo para valorizar aqueles que verdadeiramente fazem o turismo todos os dias. Nós, há pouco, referiu alguns dos números do setor do turismo, referiu a questão em número de turistas. Eu prefiro sempre referir em valor de receitas. Nós, do setor do turismo, estamos a falar de cerca de 27,6 mil milhões de euros de receitas do turismo que entram todos os dias em Portugal, precisamente porque temos 420 mil pessoas, repito, 420 mil profissionais que todos os dias, nas mais diversas áreas de atividade, seja de alojamento, seja de agência de viagens, seja de rentacar, seja de animação turística, que trabalham para prestar um serviço de excelência, para personalizar uma experiência que nós queremos que seja inesquecível. E no centro disso tudo, de facto, estão as pessoas. As pessoas é que fazem o turismo e o turismo é uma componente muito forte daquilo que é a nossa economia. E por isso, enfim, esta é uma campanha de reconhecimento, mas sobretudo de dar nota, também de alterar um pouco as percepções sobre as profissões, dar nota também da diversidade que elas contêm, da complexidade que elas próprias têm e daquilo que pode ser uma progressão de carreira profissional daqueles que escolhem o turismo para fazer do turismo a sua profissão. Já tinham feito uma campanha direcionada para as profissões ou é a primeira vez? É a primeira vez que, de uma forma muito concreta, focamos esta dimensão. É bom também dar nota de que, aliás, passou aqui o filme que tem a ver com o trabalho que tem sido desenvolvido nas 12 escolas de hotelaria e turismo do Turismo Portugal, que se juntam a mais várias dezenas de outras escolas que não são do Turismo Portugal, mas que também trabalham o turismo em Portugal. E aproveitámos uma ocasião em que verdadeiramente, enfim, aproveitámos também aquilo que é o dinamismo, aquilo que é a paixão dos nossos alunos pelo turismo para fazermos uma exposição fotográfica que se chama A Magia da Hospitalidade e que é uma exposição que vai acompanhar esta campanha de valorização dos profissionais ao longo de todo o território. Portanto, a campanha foi lançada há cerca de 15 dias atrás e o nosso propósito é, com base nesta exposição itinerante ao longo de todo o território, irmos falando sobre aquilo que são as profissões, aquilo que é, de facto, ser um profissional do turismo e aquilo que é o contributo do profissional para o turismo e do turismo para a economia nacional. E temos aqui duas dessas 420 mil pessoas que trabalham para pessoas no turismo. Vamos conhecer o vosso percurso, Adélia e Liliana, saber quem são, se era este o vosso sonho, qual é o vosso percurso académico, profissional, tudo aquilo que nos quiserem contar e que nós mereçamos saber. Muito bem. Posso começar, Claro, Liliana? Ora bem, eu estou no turismo desde os meus 19 anos. As pessoas diziam-me... Portanto, desde há 10, 2 semanas, há não é? 10, há 2 semanas, exatamente. E, portanto, tem sido sempre uma magia, como o Carlos Abade falou, é uma magia total, porque a hotelaria tem esta paixão, tem esta magia de nos fazer ficar apaixonados, e é isso que nós transmitimos todos os dias ao cliente, e é isso que fideliza um cliente, essa paixão que os clientes têm e nós de servi-los e de fazer acontecer de uma maneira muito natural. A mim aconteceu-me todo o projeto e todo o meu percurso até hoje foi um percurso muito transversal. Mas era isto que queria fazer, Adélia? Era isso que queria fazer, portanto comecei como recepcionista, estive na área de sales and marketing, estive na área de banquetes, fui passando, as pessoas foram reconhecendo o valor, portanto a hotelaria tem muito isso, é uma área que promove muito, é uma área que está muito atenta à pessoa, portanto esta campanha vem perfeitamente a encaixar que nem uma luva naquilo que um funcionário, um colaborador da hotelaria desempenha e portanto, quando a pessoa desempenha tudo aquilo que faz com muita devoção e muita dedicação, acontecem estas promoções. Portanto, eu fui sempre sem grande ambição de querer chegar a CEO ou a diretora-geral, as coisas foram acontecendo muito naturalmente e pronto, cheguei aqui a CEO da cadeia Valverde com muito mérito. Estamos a falar de boutique hotéis de luxo. A minha experiência passei como casas como a Penha Longa, o bairro Alto Hotel, portanto, fui sempre diminuindo conforme o percurso ia evoluindo, eu ia diminuindo em termos de capacidade de unidades hoteleiras e realmente a minha experiência ficou muito forte em termos de boutique hotel. Portanto, é um segmento de luxo com muita atenção ao detalhe, com muita atenção ao pormenor, em que não há um não, portanto, nós temos de estar sempre com a criatividade ao máximo e estimular as equipas para que o façam. E para isso há realmente um trabalho de bastidores de conseguir que as equipas estejam muito atentas e que estejam realmente ali com o propósito de fazer o cliente passar uns momentos muito felizes. Portanto, são sempre boutique hotéis, aquele hotel que tem que ter
tudo impecável, não tem grandes dimensões, portanto tem realmente serviços de alta qualidade e que a falha não é muito bem-vinda. Portanto, temos que fazer sempre o nosso melhor e com a melhor atenção que realmente esta profissão exige. Mas é fascinante. E lá atrás... Sim, sim. Permites só, de facto, reforçar muito aquilo que aqui foi dito e que tem muito a ver com aquilo que são as características, de facto, de quem trabalha no setor do turismo. Estas competências interpessoais, esta necessidade de, muitas vezes, nós estarmos num contexto cultural diverso, ou seja, provavelmente temos à nossa frente, em poucos minutos, alguém que vem da Ásia, alguém que vem dos Estados Unidos, alguém que vem da Europa, em que o código de conduta e de valores é diferente, em que a forma como se tem que interagir é diferente, em que a língua é, obviamente, diferente e em que o profissional do setor, de facto, está exposto a uma multiculturalidade bastante expressiva e também uma necessidade de rapidamente conseguir resolver um conjunto de temas, de arranjar soluções para um conjunto de problemas que possam existir naquele momento. Ainda por cima, quem trabalha muito em nichos, como é o caso da marca Valverde, tem isto também muito presente, esta personalização constante que tem que fazer. E isso exige muito. E muitas vezes, quando falamos dos profissionais do turismo, falamos dos profissionais, enfim, que têm aquelas profissões que eu diria mais conectadas com o turismo, não é? Quando estamos a falar do diretor do hotel, quando estamos a falar do diretor de comida, de alimentos e bebidas, quando estamos a falar do guia, mas também no turismo está um conjunto de outros profissionais, por vezes nos esquecemos, que tratam do marketing, que tratam das finanças, que tratam do direito da empresa, que tratam da tecnologia, que tratam da sustentabilidade. Ou seja, é um setor que obviamente tem profissões muito técnicas, mas também tem um conjunto amplo de outras profissões que, no fundo, trazem valor para esta profissão. E esta dimensão também de valorização das pessoas, não é? Portanto, vimos aqui também uma carreira que começou por baixo, mas que, entretanto, acedeu, de facto, a carreiras de topo, e essa é uma característica do setor do turismo. Não tem que se esperar muito para que se vá de um lado inicial, ou seja, do início da profissão, para carreiras de gestão nesta dimensão e, sobretudo, de poder ir de um sítio para o outro e até do ponto de vista internacional. E isto é uma dimensão muito importante. Peço desculpa estar a interromper, mas achei muito interessante estas dimensões que foram aqui descritas, porque caracterizam muito aquilo que é a exigência que é feita ao profissional do turismo e muitas vezes a perfeição com que com que um profissional do turismo tem que, de facto, encarar a sua profissão do dia-a-dia. E muitas vezes isso não é percepcionado por quem está de fora, e é bom que, de facto, seja percepcionado. Liliana, somos todos ouvidos. Então, eu curiosamente não venho da área da hotelaria, formei-me em fisioterapia, mas quis o destino que eu entrasse neste mundo e me apaixonasse pela área hoteleira. Então, como fisioterapeuta, trabalhei num spa inicialmente e fascinei-me pela hospitalidade, pelo saber receber as pessoas, por cuidar das pessoas que acolhíamos no spa. Então fui evoluindo, tal como a Adélia, fui terapeuta de spa há alguns anos, passei por Four Seasons, Pestana. Depois também emigrei, já era supervisora de spa no Four Seasons de Praga e fui crescendo, fui evoluindo os meus soft skills também, até que tornei-me supervisora de spa, diretora de spa e atualmente vou abrir a minha própria empresa, o Camélia Spa and Wellness, um spa onde pretendo então inspirar as pessoas a fazer uma transformação positiva na sua vida, a inspirar bem-estar a quem nós recebemos. Além disso, também sou diretora... Já como fisioterapeuta também era. Criar bem-estar e saúde às pessoas, Sem não é? Sem dúvida, está tudo interligado. Está tudo ligado. Sim. Está tudo interligado. Além disso, fundei e atualmente sou diretora executiva da Associação Portuguesa de Spas, pois pretendemos aqui valorizar a qualidade do setor de saúde e bem-estar em Portugal. Promovemos boas práticas, temos o selo Autêntico Spa, que é um selo de qualidade. Os spas que têm os requisitos que nós achamos adequados para ter este selo permite então o cliente final identificar os spas que têm essa qualidade que nós queremos e então, pronto, o meu percurso foi assim também escalando, subindo, já são 15 anos de experiência que tenho e agora é evoluir, também sou consultora e formadora nesta área de turismo, saúde e bem-estar e é mesmo uma paixão enorme que eu tenho por este setor, porque realmente o turismo é um trabalho de pessoas para pessoas, temos de saber cuidar
cuidar não só do cliente externo, mas também do cliente interno, dos nossos profissionais, das pessoas que estão connosco, a nossa equipa. Vamos trazer um dos primeiros convidados que está à distância, é o Pedro Pedrosa, CEO da A2Z Outdoor Experts. Olá Pedro, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos também saber quem é o Pedro e conhecer a empresa? A minha empresa, tem 20 anos, foi criada em 2006 e dedica-se na organização de férias, de pacotes, de normalmente uma semana, de walking e cycling em Portugal. Hoje em dia totalmente in coming, no início fazíamos também um pouco de outgoing, mas com o crescimento do turismo em Portugal, este setor acompanhou esse crescimento por uma questão até quase estatística, é normal que assim seja, pela notoriedade do país e, portanto, temos uma procura hoje em dia muito elevada deste tipo de atividades e portanto, hoje estamos, grande parte da operação é realmente desse tipo de pacotes e também temos uma área de consultoria na qual eu também estou bastante envolvido, precisamente nos temas do turismo de natureza. Paralelamente, criei um empreendimento de turismo em espaço rural, numa aldeia do Xisto, Faria do João, as imagens estão a passar, mas é um projeto pessoal, paralelo, e portanto também na área do turismo, e que tem até algumas interações com o operador turístico A2Z, que também, obviamente, vende as aldeias do Xisto como um dos seus produtos. Onde estão neste momento, Pedro? A aldeia disse-me que é a aldeia de São João. Onde fica essa aldeia? Ferraria de São João. Ferraria de São João. Ferraria... É onde? É no concelho de Penela, de Coimbra, mesmo no extremo sul da Serra da Lousã, pertence ao núcleo, vá lá, alargado das aldeias da Serra da Lousã, e, portanto, está aqui a meio caminho entre Lisboa e Porto. Aliás, parte dos hóspedes que temos fazem precisamente essa paragem entre uma visita de vários dias a Lisboa e uma visita de vários dias ao Porto. E essa oferta de turismo é feita em que paragens, Pedro? E em que trilhos? Ou em que... Sim, na empresa nós temos pacote no país todo, nas ilhas, portanto cobrimos todo o território, obviamente mais em áreas de baixa necessidade, em áreas onde os valores naturais também são mais relevantes, áreas com menos pressão turística, mas que não deixam de ter uma oferta única, aliás, mesmo diferenciadora no panorama internacional. Portanto, aldeias de Xisto, aldeias históricas, Rota Vicentina, o Douro, os Açores, o interior do Algarve, o interior do Alentejo, Terra da Estrela, o Parque Nacional da Peneda Gerês, a Estrada Atlântica. E, portanto, são destinos procurados para este tipo de atividade, de excelência, que podem ombrear com todos os destinos deste género a nível europeu, mesmo a nível mundial, e que já tem hoje em dia uma oferta bastante robusta em Portugal. Nós somos um dos operadores, mas temos um movimento colaborativo que criámos também por iniciativa nossa e de mais alguns operadores, chamado Portugal Outdoor Alliance, que vos posso dizer que nos 10 principais operadores nacionais desta área representaremos cerca de 20 milhões de euros de faturação, cerca de 200 mil noites. Portanto, claro que ao pé dos 27 mil milhões do turismo ainda somos um setor pequeno, um nicho dentro do nicho, mas é um nicho relevante, porque aqui não estão incluídas muitos operadores internacionais que operam no nosso país diretamente e que, aliás, são um dos focos de preocupação em termos de sustentabilidade, porque as suas políticas, as suas preocupações não são as mesmas dos operadores locais. E na A2Z é o Pedro e quem mais? Nós na A2Z sou eu e mais alguns sócios e amigos fundadores, somos 25 pessoas hoje em dia, a empresa tem crescido, de modo a cobrir todo o país. Recentemente adquirimos uma empresa mais pequena na região do Alentejo, temos 13 territórios, Porto, Coimbra e Lisboa, a grande área da Grande Lisboa. E que temos muitos parceiros locais. E que profissões tem, Pedro, dentro dessas 25 pessoas? Profissões temos desde a logística, desde as reservas, desde o marketing, desde os guias, desde os apoio logístico e transfer de bagagens, desde também consultores na área do turismo, que desenvolvem novas rotas, novos destinos, ajudam a desenvolver, e portanto é um espectro bastante alargado de pessoas, sempre com muito privilégio pela formação superior, por
dominarem as línguas, porque trabalhamos para o mercado internacional, obviamente, e por esta à vontade do contacto com outras pessoas, porque realmente, como já se disse aqui hoje, a nossa indústria o cliente está primeiro, é o serviço e é sempre a qualidade no relacionamento com os clientes. E essas Satisfazer 25, as suas necessidades. e essas 25 pessoas vão transformar-se em 50? Não tarda nada? O nosso Era objetivo bom. não é, curiosamente, crescer. Significava que estavam a crescer, não é? Sim, mas o nosso objetivo não é crescer desmesuradamente. Aliás, as nossas preocupações em termos de sustentabilidade é precisamente conseguir melhorar a qualidade e o valor acrescentado do serviço, não tanto a quantidade. Até porque os destinos que nós utilizamos para levar os nossos turistas não permitem crescer em quantidade, nem queremos que cresçam, porque vamos realmente retirar aquilo que esse destino possa ter até de bom e vamos criar impactos que não queremos criar. E, portanto, é uma das nossas grandes preocupações hoje em dia, é distribuir os clientes que temos por várias zonas do país. Por exemplo, no mês de agosto, praticamente não operamos por opção nossa, embora tenhamos muita pressão para o fazer, porque o país já está, na maior parte dos sítios, sobrelotado, até com o turismo nacional. E, portanto, esse é um dos grandes desafios que eu penso que a nossa atividade terá no futuro, e o país, no seu todo, terá no futuro, é conseguir distribuir aquilo que está previsto como sendo a duplicação do número de turistas nos próximos 10 anos. Pedro. Se não houver um problema. Sim, esperemos que não. Pedro, um enorme obrigado e felicidades para si Obrigado. e para os outros 24 também. Obrigado. Obrigado. Carlos, o Pedro falava das línguas, importantíssimo. Completamente, sim, completamente. Aliás, E com tantos turistas, basta o inglês? Ou se arranharem outras línguas também dá jeito? Eu diria que neste momento, para determinado tipo de produtos, provavelmente o inglês só neste momento será pouco. E por isso temos o inglês, o tema do espanhol. Mas o espanhol todos arranhamos, mais não seja o portunhol, não é? Bem, sim, mas de facto uma coisa é espanhol, outra coisa é portunhol. A questão do alemão, portanto, são tudo, e já não vou para línguas que serão necessariamente mais específicas, como a questão do chinês e por aí fora, porque... Isso é mais difícil aprender mandarim. É verdade, mas em qualquer dos casos são mercados muito específicos, que têm que ser trabalhados e têm vindo a ser trabalhados e que exigem também, não só do ponto de vista de língua, mas também do ponto de vista de código, de conduta, código de atuação, requisitos e competências muito específicas. Mas eu gostaria se me permite, de apanhar aqui 2 ou 3 questões que são relevantes. A primeira é a questão do empreendedorismo. Vimos a questão da Liliana, que falou que começou, de facto, como profissional do setor e hoje já está, de facto, numa altura em que está a abrir o seu próprio negócio. E a questão do Pedro é também um exemplo disso mesmo, não é? Ou seja, as profissões do turismo ou a atividade turística é algo que proporciona, de facto, que de uma forma mais ou menos rápida se consiga empreender num novo negócio. E é isso que nós vemos muito, principalmente nas questões que têm a ver com a animação turística, mas com outras questões que trabalham depois o turismo, a saúde e o bem-estar, e outras também, e que permitem, de facto, ao profissional do turismo que hoje entra para uma determinada profissão e que pode fazer a sua carreira na empresa, noutras empresas, noutros países e em Portugal também, mas também, de facto, ponderar em abrir o seu próprio negócio e com isso conseguir gerir as suas próprias equipas, as suas próprias pessoas. E isso de facto é uma característica também muito própria do setor do turismo. Mas, enfim, voltando ao tema, sim, línguas diria que é básico do ponto de vista daquilo que é o profissional que está no setor do turismo, mas é algo com que o profissional do setor do turismo já sabe que tem que ter. Mas isso, obviamente, não é suficiente, não é? Todo aquilo que é as competências interpessoais que tem que se ter, todo aquilo que é o conhecimento. Quando estamos a falar da dimensão do cycling e do walking, por exemplo, o conhecimento dos parques naturais, o conhecimento da cultura de cada região, da gastronomia, tudo isso é um pacote de coisas que, de facto, o profissional tem que saber para poder criar experiências que sejam inesquecíveis a quem nos procura. E são essas pessoas que têm a capacidade de criar valor sobre a proposta de valor que está a ser oferecida ao turista. E essa parte é particularmente importante. Luís, deixa-me só dizer porquê. Porque muitas vezes fala-se, ou por vezes fala-se, se o profissional do turismo acrescenta valor, não há outro profissional
de outro setor de atividade que acrescente tanto valor quanto o profissional do turismo. Porque é esse que, de facto, faz com que cada experiência que o cliente tem connosco se torne verdadeiramente inesquecível. Se bem que por vezes andamos na baixa e ouvimos alguns guias turísticos a darem explicações aos turistas, na verdade estão a contar histórias. Mas por isso é que temos que trabalhar, o tema da qualificação e o tema da formação. Precisam de saber melhor a história. Essenciais. Sim. São essenciais. Mas na verdade contam histórias, falta é lá a história mesmo. Não, mas o tema da valorização dos profissionais passa não só por conhecer aquilo que eles são, e é importante termos a Adélia, a Liliana, o Pedro a contar a sua própria experiência, mas também ter a noção de que isto não se consegue por que se acorda num dia e de repente sabe-se tudo o que tem que saber. Não é como no futebol. Por vezes não é como no futebol. Este aqui exige efetivamente qualificações próprias para que possamos ter profissionais ao nível da Adélia, ao nível da Liliana, ao nível do Pedro, para que se possa de facto prestar aquele serviço que é verdadeiramente o turismo que Portugal quer, que é um turismo de qualidade, um turismo que proporcione momentos inesquecíveis a quem nos visita. E é bom também dar nota, porque muitas vezes fala-se do tema dos 27,6 mil milhões, que é um valor que às vezes até perdemos um pouco a noção de tão grande que é, mas só para ter uma ideia, isto, por referência ao PIB nacional, é cerca de 10%. É elevado. E este 27,6 milhões de euros é o dinheiro que os turistas, quando visitam Portugal, deixam em Portugal. Mas não é só nos hotéis. Deixam nos hotéis, deixam na animação turística, deixam nas lojas, deixam nos supermercados, deixam num conjunto de setores de atividade que beneficia do setor do turismo. No fundo, é um poder de compra adicional que se adiciona ao poder de compra nacional. E por isso, quando às vezes se fala do tema, se turismo é mais ou menos, é assim, turismo a menos não vai fazer um Portugal mais rico. Turismo a menos não faz um Portugal mais rico. E por isso, para nós conseguirmos crescer, é necessário que o turismo continue a crescer em valor, de uma forma sustentável, de uma forma responsável. A própria preocupação que o Pedro Proença há pouco estava a referir é uma preocupação de todos que estão no setor do turismo. Porque no final do dia, sejamos claros sobre essa matéria, no final do dia a nossa preocupação é só uma, é melhorar a qualidade de vida dos portugueses e de quem vive em Portugal. Porque isso, o turismo é uma atividade económica. E para ser, de facto, consequente, tem que conseguir melhorar a qualidade de vida dos portugueses e de quem vive em Portugal. E isso, para isso, o turismo é uma ferramenta extraordinária. Temos mais uma pessoa que está à distância. Eu estava só preocupado porque não sei quantos minutos é que a Rita tem para nós. Rita Magro, chefe de cozinha. Quantos minutos, Rita, para não atrapalharem nas suas tarefas e nos seus afazeres? Não, tranquilo, podemos... Era só pressão que me estavam a meter aqui no ouvido. Pronto, ok. Não, Também não abusando da sua paciência e da disponibilidade. Rita, vamos saber da sua história. Quem é, como começou e como chegou até aqui. Muito bem, então eu sou chefe de cozinha. Comecei muito cedo nesta área porque desde logo consegui perceber que era isto que gostava e que me via a fazer para o resto da minha vida. E nesse sentido tive muita sorte, considero meu, que é o tipo de área que quanto mais cedo começarmos, mais experiência temos e mais essencial é na nossa vida. E bom, foi assim, fui tirar um curso na escola de hotelaria, de cozinha, e depois comecei sempre a trabalhar em sítios de excelência, considero eu, porque também percebi que estava desde cedo assim de sítios com perfeccionismo e excelência. Rita, e ninguém a quis desviar assim para ser médica, advogada ou outra coisa? Isso é um clássico, não é? É um bocado como eu costumo dizer, não, eu não sou cozinheira só porque não sabia fazer outra coisa e não apetecia estudar de todo, até porque lá está, eu estudei para isso. Mas é porque realmente era uma área que eu gostava e que via potencial. Na altura já se falava que tinha muita saída, portanto era fácil arranjar trabalho, portanto não tive problema nenhum com isso. Já se começava também a valorizar mais a profissão de chefe de cozinha, sem ser só o cozinheiro que está lá na cave a fazer aquilo que alguém lhe mandou fazer, ou que é um clássico, por assim dizer. Portanto, foi por aí. Rita, quem é que tem aí consigo na cozinha? Quem são as pessoas? E com quem trabalha? Então, quem tem na pessoas... cozinha e não só depois na sala, mas quem são as pessoas com quem trabalha? Esses rostos que por vezes nós não vemos, mas que existem. Sim, o Blind também está incluído num petit cocktail, no caso. Portanto, o que nós
conseguimos perceber é que os clientes adoram o facto de o serviço ser personalizado e quase feito à medida para eles. Portanto, tratamos de todos os clientes individualmente como se fossem especiais. E nós notamos efetivamente que quem faz o hotel ou quem faz o restaurante são as pessoas que trabalham cá. Portanto, nós conseguimos perceber claramente que quanto mais qualificadas são e quanto mais gostam daquilo que fazem, melhor é o serviço ao cliente. E esse serviço e essa qualificação transformou-se em quê? Recentemente, o ano passado e este ano. Sim. Ora bem, o ano passado fui distinguida por um prémio individual, que é o Young Chef Award, pelo Guia Michelin. E este ano, finalmente, conseguimos uma estrela Michelin aqui para o restaurante. E eu digo finalmente porque eu acredito seriamente que estávamos no nível que se encaixava nessa distinção, não é? Nós nunca podemos avaliar por quem realmente nos avalia, mas temos sempre a nossa perspectiva, não é? Por isso, aí a primeira, quem sabe depois um dia a segunda e até, quem sabe, a terceira. Continuamos a lutar por isso. Mas, Rita, onde é que podemos encontrar? Primeiro, onde está neste momento? No Blind, sim. Num Mas restaurante aonde? no Porto. No Porto? Em que sítio do Porto? Exatamente. Fica junto da Praça da Batalha, junto aos míticos Cachorrinhos do Gazela, que são também uma nação aqui para a cidade. Uma nação. É como o Porto. E nessa nação, Exatamente. há tripas, há francesinhas ou o que há? Porque a culinária, a cozinha é uma embaixadora da nossa cultura, não é? Sim, claro. Apesar no caso do Blind é um bocadinho diferente, porque fazemos um bocadinho de cozinha a todo mundo. Aqui o intuito é fazer as pessoas E de todo o viajarem, mundo não há uma tipo, francesinha nem umas tripas? Rita. Já tivemos em tempos, já fizemos brincadeiras assim, claro que não fazemos as clássicas, usamos as bases, claro, podemos manipular a cozinha portuguesa de forma tão dramática e agressiva, mas assim as bases são portuguesas, como é óbvio, o produto é o mais português possível, exceto quando não existe, e é isso, nós temos essa responsabilidade de mostrar aos nossos clientes o que Portugal tem de melhor e é para isso que cá estamos. E sei que também querem mostrar que são sustentáveis. Sim, claro. Acho que todos os restaurantes têm que ter essa perspectiva hoje em dia, porque a questão de deitar comida ao lixo é realmente criminosa. E nós, enquanto cozinheiros, claro que não conseguimos, se calhar, fazer uma mudança dramática e salvar o mundo, mas se cada um fizer uma parte e tiver mais consciência, claro que no fim isto tem muito peso. E nós, enquanto cozinheiros, temos essa responsabilidade de tentar aproveitar o produto no seu máximo e desperdiçar o menos possível, claro. Rita, um enorme obrigado pela simpatia, Muito obrigada pelos contributos pelo convite. e as E por maiores esta felicidades. iniciativa, claro. Adeus. Obrigado. Obrigada igualmente. Com licença. Obrigado. Boa Adélia e Liliana, haviam-se a fazer outra coisa? Muito dificilmente. Tudo Não? Não. Eu especialmente gosto muito daquilo que faço. Acho que até sou muito contagiante perante as equipas, porque nunca acho que haja desafios que não são ultrapassados. Todo o problema que aconteça ou que pode acontecer eventualmente é sempre uma oportunidade para nós chegarmos muito mais perto do cliente. E hoje em dia estamos a falar de uma coisa muito importante, que é a hotelaria hoje atrai outras áreas que não só de cursos de hotelaria. Nós, empresas, hoje temos áreas de comunicação, inteligência artificial, CRM, áreas de compras com fortes dinamismos. Portanto, temos aqui uma atração num hotel e nos escritórios que trabalham para o hotel com áreas muito variadas, que não é só a área técnica. Portanto, hoje em dia é difícil dizermos que não gostamos de estar num hotel, porque o hotel abrange tudo. Nós temos na empresa coaches, não é? Temos psicólogos. Hoje em dia é realmente muito difícil dizermos estamos na hotelaria porque vou para outro sítio e fazer outra coisa. É difícil não estar contente. Há bastidores, há o front of the house, dá para todos os gostos e, portanto, eu não me via a fazer outra coisa. Dificilmente faço desde 19, tenho 54, portanto, dificilmente vou mudar de ideias. Carlos, que fique provado e testemunha que eu não perguntei idades a ninguém. Sim, não faz mal. Só para percebermos aqui. Mas, olha, não parece. Muito obrigada. Não parece mesmo. Obrigada. O turismo também ajuda a isso. Exato. É saúde e bem-estar, não é? Bem-estar da Liliana. Tudo isto é saúde e bem-estar, Liliana. Também não se via a fazer outra coisa. Não, neste momento não. Nem voltava Eu à adoro. fisioterapia.
fisioterapia. A fisioterapia também é uma área muito interessante, mas eu sou apaixonada pelo setor do turismo. Turismo, saúde e bem-estar, que é aquilo que fazemos, não é? Quem não gosta de um spa? É maravilhoso. É aquele E quem lá ambiente... trabalha também gosta do spa? Adora, sim. Porque é assim, nós lá dentro também temos um bom ambiente. A ideia é passar a haver espírito de interajuda, uma boa formação, tratar bem do nosso cliente interno, não é? Aquilo que eu faço com a minha equipa. Temos para cuidar bem de quem recebemos, temos que cuidar também bem de nós. E também haver um autocuidado, haver momentos de team building, de partilha da equipa. Acho que é muito importante, muito mais do que um salário monetário, é aquele salário emocional, não é? Nós sentirmos alinhados com os valores da empresa, da cultura, aquela cultura de serviço, aquilo que nós prestamos, é isso, é estarmos alinhados com o bem receber e o facto de nós cuidarmos de outras pessoas é maravilhoso, sentir aquele sorriso genuíno dos clientes depois do Podem do chegar lá tratamento. tensos e chateados e E irritados libertam tudo depois. A ideia é essa, é serem de lá e todos os problemas ficam fora do spa, ou mesmo que se os trouxerem, nós mandamos embora depois. Portanto, é mesmo assim que funciona. Sim. Carlos, e nestes 420 mil, há muitos estrangeiros, tiveram dificuldade? Carlos, fica já aqui um desafio para qualquer dia, quem sabe depois talvez em setembro, um programa deste género com os imigrantes, com as pessoas que vieram certo. E que se qualificaram e que se tornaram parte deste setor e que também merecem Claro. essa menção, não é? Claro. Dos 420 mil profissionais que trabalham hoje no setor, cerca de 100 mil, ou perto de 100 mil, de facto, já são imigrantes, que estavam em Portugal e, portanto, que exercem a sua profissão dentro do setor. A preocupação que tem existido é de continuar e reforçar aquilo que é a qualificação. Naturalmente de todos os profissionais, mas especificamente também esses, até porque têm outro tipo de necessidades, não é? Têm necessidades relativamente àquilo que é o enquadramento cultural, aquilo que é o enquadramento histórico, aquilo que é a sua inserção dentro da comunidade, aquilo que é a língua, para alguns aquilo que é a língua, e por isso é que, inclusivamente, o Turismo de Portugal, juntamente com a Confederação do Turismo de Portugal e com a AIMA, iniciou este ano um programa Integrar para o Turismo, que basicamente aquilo que se traduziu foi na captação de 1.299 migrantes, porque esse foi o número de propostas de trabalho feitas pelas empresas do setor do turismo. E, portanto, o que nós estamos neste momento a fazer nas escolas de hotelaria e turismo, nas 12 escolas de hotelaria e turismo, é de facto ter programas de formação específicos para essas pessoas que naturalmente têm necessidades específicas e que também vêm ajudar muito aquilo que é a necessidade de mão de obra do setor do turismo. Portanto, fazem parte claramente daquilo que é o setor e daquilo que é o caminho que o setor tem que fazer. Os vossos staffs têm imigrantes? Pessoas que... Temos um bocadinho, sim, temos um bocadinho de tudo, sim. Temos a maior parte, eu diria que 70% da equipa é uma equipa nacional, não é? Mas temos algumas profissões que, até pela dificuldade, às vezes a facilidade de comunicação, temos outros tipos de países, que, sei lá, o Brasil pode não ter tanta facilidade no inglês, ficam noutras áreas, mas temos realmente aqui uma variedade muito grande de nacionalidades, estamos abertos a tudo, têm surgido pessoas imigrantes com capacidades de trabalho enormes e eu aproveito já agora também, não querendo sair do tema, dar os parabéns a todos estes profissionais, quer sejam imigrantes, quer sejam nacionais, porque fazem um bocadinho de um modo de vida, não é? Hotelaria, não há aquela divisão do trabalho e do lazer. Portanto, fazem disso o seu modo de vida, é uma dedicação muito elevada. Nós temos recebido, graças a Deus, muitos prémios nas áreas todas, quer seja em boutique hotel, em destino, aeroportos, tudo isso, inclusive o Valverde Lisboa foi galardoado 4 vezes seguidas, por 4 anos consecutivos como o melhor boutique hotel, pelo World Travel Awards, portanto, os Oscars do turismo, e temos muitos exemplos da hotelaria e do turismo em termos nacionais, portanto, temos de dar os parabéns a todas estas pessoas que estamos a fazer esta campanha, porque é realmente merecedor desse trabalho que fazem por tudo para que as coisas deem certo, não é? Temos que lhes agradecer. Eu costumo dizer que a melhor decoração do hotel são as pessoas. O hotel pode ser bonito, o mobiliário pode ser lindo, mas realmente um hotel precisa de pessoas, quer seja, como a Eliana dizia, o público, quer ser o cliente externo ou o cliente interno. No fundo, é um lifestyle, é uma forma de estar e nós temos essa responsabilidade de provocar no nosso país tudo isso que é bonito, dar-lhes a conhecer de uma forma muito agradável. Não querendo desviar e dizendo que sim, aceitamos, claro, toda a gente que estejam com
com dedicação de fazer bem e de criar, obviamente, momentos inesquecíveis a todos que nos visitam, isso sem dúvida. Liliana. Sim, também tive sempre clientes, não, terapeutas, Colaboradores. exatamente, colaboradores também estrangeiros e acho que nós temos que acolher as pessoas, acima de tudo, dar-lhes formação. Muitas vezes pode haver uma barreira linguística, mas não é desde que aprendam a falar inglês e um bocadinho português, conseguimos agilizar. E também, eu já fui imigrante na área do turismo, portanto, e fui muito bem acolhida em Praga e senti o outro lado, não é? Como é estar num país diferente, uma nova cultura, adaptar-me. E está tudo bem, é uma forma, é um processo de adaptação e adorei a experiência. Agora, quer fazer o mesmo que fizeram comigo, acolhê-los muito bem e tê-los na minha equipa da melhor forma, não é? Dar formação não só da parte técnica, mas também dos soft skills, que eu acho que é muito importante. A parte da inteligência emocional, a comunicação, a empatia, é isto que faz um serviço memorável. Não é só saber fazer bem uma massagem. Aliás, ao longo da minha experiência, eu percebi que o sucesso de um spa não é os tratamentos que têm na carta de serviços. É muito mais que isso. São as pessoas que lá estão. É toda a qualidade da experiência sensorial que nós proporcionamos. O aroma do spa, o toque do terapeuta, o toque do roupão, a temperatura ambiente, a música. Quer dizer, há tanta coisa. O sorriso do terapeuta, a forma afável como nós recebemos as pessoas, tudo isto faz parte da experiência sensorial que proporcionamos no spa. Portanto, agora fugi aqui um bocadinho ao tema. Não, mas aqui ninguém foge ao tema. Aqui vocês vão para onde quiserem e eu sigo a conversa. Não, acima não de fugiu ao tudo, tema. eu quero boas pessoas comigo e a parte técnica também se forma, como as soft skills também. Portanto, é isto. Queremos boas pessoas acima de tudo. Carlos Abado, quais são as profissões onde faltam mais pessoas portuguesas, nacionais? Quais são as carências principais neste setor? Restauração, por exemplo? Vamos lá ver. O setor do turismo globalmente continua, de facto, a ter carência de pessoas. Aliás, basta falar com as associações empresariais e com as empresas que estão sempre à espera, de facto, de ter mais e têm uma atitude muito proativa no sentido de captar cada vez mais profissionais. Aliás, a Adélia acabou de referir isso relativamente ao grupo que representa e seguramente que se perguntarmos a todas as empresas do setor do turismo se de facto têm carência de mão de obra, provavelmente dirão que sim, que estão disponíveis para receber pessoas. Aliás, é por isso que nós continuamos de facto neste processo de valorização das profissões, precisamente para se reforçar a convicção de que o turismo é efetivamente uma profissão de futuro, e é bom dar nota disso, que é uma profissão de futuro. Se nós olharmos hoje para aquilo que é o turismo E não de recurso, a nível, como tantas e não de vezes recurso, foi. exatamente, porque se nós olharmos hoje para aquilo que é a posição do turismo no mundo, e se percebermos que hoje viajam no mundo cerca de 1,5 mil milhões de pessoas, e que em 2035 estarão a viajar 2,4 mil milhões de pessoas no mundo, percebemos que, de facto, existe um setor com futuro, e felizmente existem muitos. Quantos mas atualmente? 1,5. 1,4, 1,5 mil milhões. Quase que duplica em 10 Quase anos. que duplica em 10 anos. Significa o quê? Significa que, de facto, o setor do turismo, enquanto nós tivermos a civilização tal e qual como a temos, enquanto a população, o povo quiser ser feliz, não é? Porque o turismo é a indústria da felicidade, não deixarão de viajar. E isto é importante ter esta noção, é importante ter a noção que, de facto, o setor do turismo é um setor forte, é um setor resiliente, é um setor que, sobretudo, olha sempre para o futuro, sempre pronto para ver como é que se pode adaptar àquilo que são as mudanças. Hoje mesmo, estamos num processo também de refletir um pouco naquilo que são as necessidades das profissões do futuro. Temos a consciência de que nos próximos 10 anos, e estamos a trabalhar na nova estratégia para os próximos 10 anos no âmbito do turismo, e temos a consciência de que daqui a 10 anos as competências que serão necessárias para exercer a profissão do turismo serão outras. Há pouco estavas a perguntar das línguas, mas seguramente teremos necessidade de outro tipo de competências, necessidade de outras profissões que têm também a ver com a evolução de temas como a inteligência artificial, como os temas da robotização, enfim, como a própria organização do trabalho, a própria forma e o modelo de organização do trabalho dentro das empresas também vai se alterar. E é bom darmos nota de que o turismo sabe disso e o turismo está a preparar o futuro para que, de facto, nós consigamos liderar este processo
este processo, este caminho para o futuro, para um futuro que quer que seja que cada vez mais valor e que o setor do turismo seja de facto um protagonista disso mesmo. E, portanto, é isto, do ponto de vista daquilo que são os profissionais que o setor precisa. Enfim, eu diria que em quase todas as áreas nós encontraremos necessidades. Mas é bom dar nota de que o setor do turismo está proativamente à procura, de facto, destes novos profissionais e também está a fazer aqui um caminho, e é bom que se diga isso, de valorização do próprio profissional do turismo que trabalha. Porque há pouco a Liliana estava a falar sobre o tema dos salários e que, de facto, há um tema que é a retribuição emocional por se podermos estar envolvidos num processo que, de facto, nos enche o coração ou nos enche a alma, mas, naturalmente, que o tema do salário é, obviamente, bastante importante. E tudo aquilo que o setor tem vindo a fazer no sentido de acrescentar benefícios relativamente àquilo que é o salário que a empresa já oferece. E aquilo que tem sido o crescimento do salário médio, dou nota de que nos últimos anos o crescimento médio do salário no turismo tem sido o dobro daquilo que é o crescimento da economia nacional, vai no sentido correto. E no sentido correto é o quê? É de continuarmos este processo de qualificação dos profissionais, de captação de talento. Não é possível ao setor crescer se o setor não tiver esta capacidade de atrair talento, mas também, ao mesmo tempo, de continuar e reforçar ainda mais este processo de aceleração e de incremento daquilo que é a valorização salarial dos trabalhadores do setor do turismo, e é algo que o setor está a fazer e eu estou certo que vai continuar a fazê-lo. Vamos chamar a Ana Beatriz. A Ana é fundadora e CEO da ABC Hospitality e é também convidada do Sociedade Civil de hoje. Olá, Ana, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos ter aceitado. Ana, vamos também conhecer a sua história? Com todo o gosto. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui. Dizer que comecei a minha carreira com 15 anos, quando tirei o curso profissional da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Esse percurso foi iniciado pela paixão por ter crescido num aldeamento turístico onde a liderança era feminina, era a minha mãe. Então, acabo por nascer aqui já com um gosto muito familiar em hotelaria. E quando decidi que ia ser diretora de hotel, a minha mãe disse nem pensar. E na altura, tudo devia a esta paixão que já foi falada e esse viver muito, muito mais o pessoal que o profissional, e então estas duas ligações por vezes não eram fáceis. Mas e o então, pior que a sua mãe disse, podia ter dito era não podes, não é? Exatamente, pronto. Não me diga que é escorpião, Ana, não me diga que é escorpião. Por acaso não, se eu lhe disser qual é o meu signo, não vai acreditar, eu sou peixe. Mas eu também não acredito muito nos signos, foi só. Mas pronto, mas voltando aqui ao tema, esse desafio foi, sais com o 9º ano da escola normal e vais tirar um curso de restaurante e bar e que dava equivalência a 10º, 12º. E lá fui, com 15 anos, e o resultado foi brilhante. Eu devo dizer que foi dos melhores cursos que tive. Na altura, os cursos também da Escola de Turismo de Portugal, acho que conseguiram duas coisas. Uma delas, que nós, com 15 anos, no meu caso 15 anos, por causa a maioria dos meus colegas eram muito mais velhos, porque na altura as pessoas que não queriam seguir o normal, o trâmite normal, iam para o profissional que era mais fácil. Pronto, eu fui exatamente para seguir a carreira. Mas dizer que teve um objetivo muito grande esse curso, porque trouxe as skills necessárias muito cedo, tecnicamente, emocionalmente, com ótimos formadores e, ao mesmo tempo, a grande paixão, portanto, cultivar essa paixão. Portanto, o curso foi excelente, fui melhor aluna na altura, viajei imenso e isso foi só o confirmar de que queria ser diretora do hotel. E pronto, e
depois de tirar o curso em Gestão Hoteleira e Planeamento de Desenvolvimento Turístico na Universidade de Lusófona, tive o convite numa cadeia hoteleira pequenina, de hotéis boutique, onde eu já estava a trabalhar e já estava a subir as escadinhas todas. Comecei como empregada de mesa, passei pelas secções todas e com 22 anos abro a primeira unidade hoteleira como assistente de direção e com 28 era diretora da outra unidade na Avenida da Liberdade do grupo Heritage. Depois... Não, Ana, ia-lhe perguntar se, uma vez que estava a falar também desse período da sua vida, agora é possível fazer isto com os mais novos, as novas gerações? Fazê-las apaixonarem-se? Esse é exatamente aí o meu caro Carlos Abade, que gosto muito, e o meu Turismo de Portugal, porque eu sou uma embaixadora do Turismo de Portugal em todos os movimentos, e realmente eu acho que devem voltar urgentemente esses cursos. Porque acredito que ajuda a nova geração a ganhar uma maior paixão e talvez também nessas indecisões que todos os jovens têm nesta altura, procurar este rumo profissional tão necessário e que, como disse o Carlos Abade muito bem, é o futuro de Portugal. E também não se via a fazer outra coisa, Ana? De todo. De todo. A paixão para a hotelaria é uma coisa única, como já todos referiram. E eu acho que, eu vou um bocadinho mais longe, eu acho que o português tem no ADN a hospitalidade. E então, por isso, todos nós darmos, contribuirmos e termos este espírito tão hospitaleiro. Ana, obrigado pela simpatia que teve também de nos receber à distância. Muito obrigada. Obrigado e as maiores felicidades. Muito obrigada, até breve. Obrigado. Adélia e Liliana, e quais as tendências ou as dificuldades que vocês anteveem? Porque dificuldades são oportunidades. Que dificuldades versus oportunidades ou oportunidades vocês veem para os vossos negócios no futuro? Eu acho que sim. Diana, por favor. Vamos agora começar pela Liliana. Exatamente, isso mesmo. Então, nós sabemos que o turismo de saúde e bem-estar está em crescente evolução e é uma grande oportunidade para Portugal neste momento para agarrarmos todo o nosso potencial, a nossa cultura, a nossa natureza, a hospitalidade, como agora a Ana falou. Temos que reunir todos estes requisitos e sermos então um destino de excelência no turismo de saúde e bem-estar. E falo a meu favor, não é? Os spas estão aqui em grande auge e ainda bem, porque nós temos que cuidar de nós, temos que cuidar de quem nos visita. As pessoas atualmente procuram viagens com sentido, querem cuidar de si, não é apenas ir fazer cheque dos locais turísticos, e então temos como tendências o turismo regenerativo, que acaba por ser deixar o espaço ainda melhor do que quando lá fomos. É muito mais do que sustentabilidade, este turismo. Temos também, em termos de saúde mental, as pessoas querem cuidar da sua saúde mental, não é só a saúde física, é cuidar da mente, da parte emocional. Também temos como tendência a cultura, as pessoas querem experiências autênticas, querem sentir localmente aquilo que nós temos para oferecer. Portanto, Portugal tem uma riqueza enorme para oferecer ao turismo. Enquanto desafio, o que é que eu posso aqui dizer? Tem a ver também com os nossos recursos humanos, não é? Eu acho que já falámos aqui um bocadinho sobre isso. Há colaboradores que fugiram um bocadinho durante a pandemia, fugiram da área do setor do turismo e temos de tornar novamente este setor atrativo, sexy, como já falaram, não é? Porque é tão bom a hospitalidade, receber pessoas, cuidar delas, e nós, está nas nossas mãos agora, torná-lo então assim mais atrativo para mantermos
grandes equipas e Adélia. equipas. É exatamente o mesmo. Nós fundámos, pós-Covid, uma Academia Valverde. Quisemos ser muito criativos na forma de atração, fixar aqui os jovens, o capital humano que saem da universidade. Esta Academia tem 50 a 60 pessoas, portanto, os jovens vêm trabalhar connosco, mais de 16 com autorização dos pais, nos tempos livres, e, portanto, percebemos que o tempo das 8 horas de trabalho para eles é um desafio. Nós conseguimos fixar essa atenção no trabalho que eles desempenham connosco. Portanto, tentamos fazer benefícios, fazer team buildings, motivação, ter outros benefícios para além de não só a remuneração, e realmente estamos a ter sucesso. Portanto, temos que os captar cá. Portugal tem esta variedade, pela sua dimensão geográfica, temos que apostar efetivamente na qualidade, e eu acho que temos tudo para o conseguir. Portanto, temos que ser criativos, aprender com eles, também temos que aprender com os mais novos e, obviamente, não pôr de parte e abraçar estas novas tecnologias, porque já são do presente e vão ser mais fortemente do futuro. Agora, a arte de servir nunca pode ser substituída. Portanto, nós somos pessoas para trabalhar para pessoas e para servir pessoas e, portanto, isso tudo nós temos de ter presente, temos que estar muito bem. Carlos, aqui há tempos um autarca de Trás-os-Montes dizia-me: não me falem em baixa densidade, o que eu tenho é alta densidade de oferta, produtos, faltam as pessoas turistas e as pessoas para trabalhar. E no interior? Mas é isso que nós estamos a tentar fazer. É assim, não é um processo fácil, mas é um processo que tem que ter continuidade. Eu não estou a falar só do turismo, como é evidente, estou a falar globalmente, ou seja, nós temos de ter um país que seja cada vez mais coeso, é necessário que para isso haja a criação de cada vez maior riqueza e que essa riqueza esteja cada vez mais distribuída pelo território. E o turismo tem sido e é uma ferramenta para que isso verdadeiramente aconteça, porque quando nós proporcionamos a abertura de uma determinada unidade hoteleira, por exemplo, o caso agora do Valverde, por exemplo, em Santar, não é? Há um conjunto de atividades que gravitam à volta do hotel e que beneficiam disso mesmo. Tem uma capacidade de arrastamento enorme de toda a economia local. E quando falamos de hotelaria ou quando falamos da animação turística e desenvolvemos determinadas rotas temáticas que proporcionam a visita e a fruição de espaços no interior, aquilo que estamos a fazer basicamente é criar condições para que haja empresas, novas empresas, daí o tema do empreendedorismo e dos profissionais do turismo, que muitas vezes depois passam também a empreendedores, e possam de facto abrir empresas, criar postos de trabalho, atrair trabalhadores, tendo em conta que de facto há ali um novo fluxo de clientes que resulta precisamente da atividade turística. E esse é um trabalho que tem vindo a ser feito. Aquilo que se pretende é que, de facto, o turismo faça este crescimento em qualidade, este crescimento em valor e que o faça também ao longo de todo o território e ao longo de todo o ano, para que se consiga efetivamente que o país seja cada vez mais coeso. É isso que, de facto, estamos a fazer no turismo e é algo que, naturalmente, tem que ser feito globalmente, a nível nacional. Gostava também de pegar nas palavras de há pouco do tema dos mais jovens e se os mais jovens se veem incentivados ou apaixonados. Nós temos, o Turismo Portugal gera uma rede de escolas de hotelaria e turismo, neste momento quase com 3.000 alunos. A campanha que foi feita e que está neste momento em curso, basicamente é feita, como eu disse inicialmente, com base no registro fotográfico de mais de 20 profissões e que é protagonizada pelos alunos da Escola de Hotelaria e Turismo. E, portanto, basta olharmos para as imagens, porque as imagens transparecem de uma forma muito clara aquilo que é a paixão, não só com que eles se envolveram nesta campanha, e aproveito já este momento para agradecer, não só a eles, aos alunos, mas também ao Pedro Cerqueira, que foi o fotógrafo, mas também pela paixão com que se envolvem quando falam das profissões. Nós, quando lançámos esta campanha na Escola de Hotelaria de Lisboa, tivemos a oportunidade de ter 3 alunos a falar um pouco sobre aquilo que é a experiência deles e, enfim, acho que não consigo transmitir aqui aquilo que foi a paixão, o incentivo, a motivação com que eles, de facto, estão a abraçar esta, enfim, ainda neles não é no caso de profissão, é curso, mas esta dimensão do turismo. E, portanto, eu posso dizer, e, portanto, tenho posso testemunhar, porque estou muito perto dos alunos, esta paixão com que eles têm, motivação e incentivo. De facto, quando entram no turismo, é algo que se entranha no corpo e que dificilmente sai. Carlos, Adélia e Liliana, um enorme obrigado pela vossa simpatia. Ao Carlos, obrigado também pelo desafio, mas fica aqui o desafio que já vos tinha lançado também na Fitura em Madrid. Vamos fazer um programa sobre
os imigrantes que estão cá, que se qualificaram e que estão nestas profissões, também para mostrar como o turismo é inclusivo e como eles também contribuem fortemente para esta indústria. Obrigado aos três. Obrigado. Bem-ajam. Obrigada. Hoje falámos de turismo. O turismo é feito de pessoas para pessoas e também, como costuma dizer o Presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, este é o turismo da liberdade. Saúde. Até amanhã.